Olá, sou a Caroline Mendonça e vou apresentar o trabalho intitulado O Melhor Bandejão do Mundo, Percepções sobre o Serviço de um Restaurante Universitário. Essa é a estrutura da apresentação, do seguinte resumo. E para introduzir, né, os restaurantes universitários eles estão inseridos em instituições de ensino públicas, então eles acabam atuando como importantes ferramentas de assistência estudantil, ao oferecerem refeições práticas e acessíveis, especialmente para os estudantes em situação de vulnerabilidade. Então eles exercem um papel fundamental na promoção de segurança alimentar e nutricional, favorecem a construção de hábitos alimentares mais saudáveis e servem como espaço de convivência e construção de vínculos entre os estudantes. Então, compreender as percepções dos comensais é fundamental para identificar as demandas, insatisfações e oportunidades de melhoria para o serviço. Então, já que os serviços prestados para esses equipamentos impactam diretamente na experiência alimentar dos usuários. E esse presente resumo é um recorte de um projeto maior que avalia a opinião dos usuários sobre os serviços e a alimentação oferecida por um RU. Então, o objetivo desse recorte vai ser analisar a opinião dos usuários e identificar as demandas referentes ao serviço prestado pelos funcionários. Então, como metodologia para caracterização do estudo, ele trata-se de uma pesquisa exploratória e transversal, com análise documental e uma abordagem qualitativa, visto que vai trabalhar com o universo de significados, e foi pautado pela análise de conteúdo, segundo a autora Laurence Bardan, que foi um instrumento norteador para poder possibilitar a construção de concepções e inferências acerca do objeto de estudo para posterior interpretação, já que nosso objeto de estudo foram frases. Então, para conseguir identificar e categorizar os componentes do texto dessas frases, foi feita a categorização mista, que é a partir da revisão da literatura e da análise de dados para poder criar as categorias, buscando na literatura outros estudos de análise de satisfação de comensais de RU para ver as características que estavam sendo analisadas e criando categorias novas de acordo com a necessidade dos materiais que estavam sendo interpretados. Então, o material utilizado foi o livro de comentários e sugestões presentes no restaurante universitário de uma universidade. A coleta de dados foi em maio e junho de 2024. A coleta foi referente ao mês de maio e a transcrição do livro foi feita por uma planilha no Google Sheets para posterior análise. Então, como resultado, os comentários resultaram em 1.616 unidades de análise, né, as frases, resultando então em 4 dimensões, 13 categorias analíticas e 53 códigos, que foram onde foram as frases ficaram enquadradas. E para esse resumo, o destaque vai ser para a dimensão de aspectos relacionados aos funcionários e ao serviço prestado, que engloba dinâmica de funcionamento, compromisso com o cliente, fatores econômicos, medidas de padronização e valorização da equipe, sendo essas duas a com maiores citações presentes. Em relação, então, aos aspectos relacionados aos funcionários e ao serviço prestado, cabe destacar como resultado que tem manifestações negativas que envolveram a organização do serviço, como a presença de filas muito grande, o tratamento com o comensal, o atendimento individualizado, tinha comentários citando a forma de arrumar o prato, o tamanho das porções e as variações nas preparações. Então, a categoria da valorização da equipe, que foi a que mais apresentou frases que se enquadraram nessa categoria, reuniu agradecimentos, elogios e demandas por condições melhores de trabalho, como visto nessa frase de exemplo. Parabéns aos funcionários e obrigado vocês que fazem o bandejão funcionar. Estamos na luta por melhorias para vocês também. E em seguida, outro código que se destacou também foi medida de padronização, com 56 frases, e uma frase para exemplificar seria cortar tamanho padronizado das comidas, vegs não comem menos. Então, como conclusão, o livro de sugestões e comentários atua como uma ferramenta útil de aproximação entre a gestão e os comensais, e ele serve de um subsídio para as ações de gestões mais alinhadas às demandas reais, né? Poder fazer ajustes no planejamento de cardápio a partir do feedback que consegue ter dos comensais para com os funcionários. Então, ele serve como uma fonte espontânea e autêntica da opinião dos comensais para aprimorar a qualidade do serviço. Então, é útil incentivar a participação dos comensais nesse material para sempre ter uma melhora da qualidade do serviço. Essas são as referências e obrigada.